Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe, tá? A todos nós. Deus cuide de cada um aí. Queridos, mas eu quero falar hoje sobre um tema aqui. Um testemunho que faz a diferença. Esse é o tema da nossa mensagem aqui. Já disse a vocês que eu estava estudando um outro tema, eu pretendia passar um outro tema hoje, mas depois eu vi que esse tema tem que ser mais estudado, tem que ser mais aprofundado, para ser melhor aproveitado. Essa é a verdade, né? Para ser passado mais a fundo e ter mais conteúdo. Então, eu vou passar numa outra oportunidade com a graça de Deus. Mas esse tema aqui, um testemunho que faz a diferença, é muito importante. Ainda ressaltando aqui, até os meninos, vocês viram que eles já saíram, né? Porque, na verdade, eles são desbravadores, eles não são adventistas, tá bom? Eles não são da igreja. A mãe pertence a uma outra denominação, e eu não sei, o pai colocou desbravador, mas não sei até que ponto que o pai também acompanhou, que eles puderam acompanhar aí o pai disso aí. Então, por isso que o clube tem que ter a sua classe bíblica, tudo funcionando direitinho, né? Certinho, para poder alicerçar esses desbravadores e futuramente aí eles também venham fazer parte da igreja com conhecimento pleno, né? E muitas vezes quando você está num clube grande, às vezes nem sempre isso funciona da maneira como realmente deveria funcionar, certinho, né? Mas em outros detalhes, em outras áreas, como o cantinho das unidades, outras coisas, eles têm muito mais condições de funcionar melhor do que os nossos, no caso aí, né? Mas vamos lá, só para informação aqui. Nossos séculos, queridos, é marcado por milhares de segmentos religiosos. Milhares. O cristianismo é dividido em ramificações aos milhares. Nesse contexto, segmentos cristãos e pagãos divide o mundo religioso. Muitos segmentos, pagãos, cristãos, dividem aí o mundo religioso. Ninguém pode dizer que o pagão é menos sincero que o cristão. Certo? Sinceridade não tem nada a ver, sinceridade, verdade, a maneira como as pessoas condizem a coisa, com aquilo que ele professa. Para que ele faz os maiores sacrifícios para seguir sua religião. Está disposto a andar descalço sobre brasas quentes ou deitar-se numa cama de madeira cheia de pregos, ali, né, com pontas para cima, tudo para obter paz espiritual. Ele é sincero. Pessoas fazem aquilo ali com sinceridade. Conversei, como a gente está numa live aqui, e não você, mas já conversei com pessoas aí que hoje estão na igreja, mas que pertenciam a outras ramificações e que faziam coisas que você fala, nossa, como é que podia fazer? Tudo aí. As pessoas faziam achando que aquilo era o certo, o mais certo. Então eram sinceras dentro daquilo que elas faziam, daquilo que elas praticavam, certo? Que às vezes para nós é às vezes até assim absurdo, assustador. Mas ela fazia. E como ele tanto hoje está na igreja, e a pessoa sincera, também pessoa que evangeliza, que trabalha, e então, né? E eu estou mais até me referindo a Renata em São João, que talvez a gente vai falar mais numa outra ocasião, fale mais sobre ela. Mas aqui nos diz o seguinte, ó. Qual é a grande diferença, então, entre paganismo e cristianismo? A diferença não é a sinceridade, então, certo? Nada a ver. O pagão é tão sincero como o cristão. Mas 3 elementos tornaram a religião cristã diferente das outras: a morte, sepultamento e ressurreição. Esses são os pontos que diferem, então, realmente aí. De Jesus, né? Morte, então, sepultamento e ressurreição de Cristo, nosso Salvador. Esses acontecimentos são representados em uma cerimônia, que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5, certo? Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5. E antes de lermos, nós fazermos uma oração,
nós vamos orar. Achei na sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, 3 a 5. Amém? Vamos orar? Vamos orar com Deus? Pai querido, Deus eterno, Criador, Redentor e Mantenedor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Pai, vamos agora abrir a tua palavra e que os teus santos anjos, o teu santo Espírito seja conosco e possamos entender, compreender e também colocar em prática em nosso viver diário, Pai. Se com cada filho seu que aqui está, com cada família aqui representada, Pai, os colocamos nas tuas mãos. Também com cada filho seu que nos acompanha através dessa live, que o Senhor abençoe a cada lar, a cada pessoa, Pai. Pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Romanos, então, capítulo 6, versículo 3 a 5. Alguém quer ler? Gostaria de ler? Tiago? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós na novidade da vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém, né? Então, olha, realmente, então, se tem alguma cerimônia que representa a morte e ressurreição e que as pessoas querem dizer assim, que muitas vezes por Jesus estar no domingo, o domingo se tornou aí um mandamento. Não tem nada a ver. Se tiver uma cerimônia que ilustra isso, é a ressurreição. No caso ali, que Jesus ressuscitou no primeiro dia, domingo. Então, e que é o batismo. O batismo é a única cerimônia que ilustra, então, esse evento, esse acontecimento. Não tem nada a ver com questão de dia de guarda, né? com muda de mandamento, como as pessoas pregam e as pessoas falam aí. Então, o batismo é que ilustra e que comemora, então, esse dia, que o domingo, que foi no primeiro dia da semana. Também não existia domingo, era o primeiro dia da semana, né? Efésios capítulo 4, 5. Olha aí o seguinte. Efésios capítulo 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Séculos atrás, Jesus nos mostrou o caminho do batismo. Nas águas barrentas do Rio Jordão, ele foi batizado. Ali nas águas barrentas do Jordão, né? Um rio que não era tão limpo, sujo, mas ele foi batizado ali naquele rio. Nós podemos ler a história, não vamos ler aqui, que está em Mateus 3, 13 a 17, mas o batismo representa o quê? A purificação. Jesus não pecou. E ele precisava ser batizado? Não. Porque o batismo é o quê? É remissão dos pecados. Jesus não precisava ser batizado, mas, no entanto, ele o fez. Ele foi batizado, certo? Então, fala assim que ele foi batizado para o quê? Para nos mostrar, para nos dar exemplo, para nos mostrar o caminho. Qual o caminho a seguir? Então, ele mostrou isso para nós, né? Nos deu o exemplo. Que tipo de batismo foi feito por Jesus? Foi o de Jesus. A Bíblia ali, ela afirma o quê? Que Jesus foi batizado e logo aconteceu o quê? Lembra do verso? Saiu da água, certo? Ele foi batizado e logo saiu da água. Isso está ali em Mateus 3,16, certo? Onde fala sobre isso, né? Por quê? Porque João batizava no Rio Jordão. João 3,23, também, que responde e fala isso, certo? Ora, João estava também batizando em Enão, perto de Salim, porque ali havia o quê? Muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado.
Então o povo era batizado ali por João Batista. Por que precisava de muitas águas? Por que precisava de muitas águas? Aqui fala aqui, ó, para colocar só um pouco de água na cabeça, não seria necessário entrar num rio, certo? Hoje existem algumas formas de batismo por aspersão, né? Que é colocar apenas um pouquinho de água na cabeça. Não precisava de um rio. Fala aqui, ó, cada viajante levava consigo para beber, mas não escolheu esse lugar porque havia o quê? Muitas águas. Então, aí eles entravam no rio. Se fosse pouca água, cada um tinha um pouco de água ali, seria o suficiente para batizar em qualquer lugar, né? Mas não, então tinha que ser ali no Rio Jordão, porque ali havia muitas águas. E aqui nos fala até uma pequena história aqui, que um índio na América do Norte, ele aprendeu a ler com os missionários. Os missionários estavam lá ensinando a ler, e esse índio aprendeu a ler, então ali. E eles lhe deram uma Bíblia para esse índio de presente. Como ele aprendeu a ler, ele começou a ler a Bíblia. Interessou e começou a ler aquele livro. Mas depois de algum tempo, ele voltou à casa dos missionários. Ele foi lá visitar os missionários. E pedindo o batismo. Ele chegou lá e pediu para ser batizado. Olha que interessante. Estudando a Bíblia, sozinho, pediu para ser batizado. Os missionários buscaram um prato fundo com água. E o índio então perguntou para eles: para que essa água? Eles falaram: para batizar você. O missionário falou. Mas isso, o índio respondeu: mas isso é pouca água. Isso é pouca água. Aqui fala assim, é assim que ele falou assim, é assim que se batiza. Os missionários tentaram explicar, né, para ele. É assim que se batiza, né? Hoje em dia. Então, o índio respondeu para o missionário: então o senhor me deu o livro errado. Então você me deu o livro errado. Porque nesse livro não é assim que faz. Então veja como que o índio havia aprendido ali, né? A maneira certa, a maneira correta. E eu falei: então você me deu o livro errado. Esse livro aqui não é assim que diz. O livro do Atos dos Apóstolos nos apresenta a história de Filipe batizando o eunuco, né? Vamos ver, Atos 8, 35 a 39. Atos 35 a 39. Capítulo 8, desculpa. 35 a 39. Então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas em Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Quem impede de ser batizado? Disse Filipe: você crê de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Muito bem. Até o 39? Não, 39 é. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Muito bem. Então aqui fala o quê? Que junto eles entraram e saíram, entraram na água e saíram da água, juntos, né? Mas para que Filipe fez o quê? Primeiro ele estava lendo, ele tinha vindo adorar Jesus em Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, o que tinha acontecido? Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado. E agora ele volta novamente a lá, né? E na carruagem ele vai lendo o livro do profeta Isaías. Mas ele estava lendo, mas não estava entendendo. E aí o Espírito Santo, então, onde entra em ação, né? Então, ele pede que Filipe vá lá e o ensine. E Filipe se aproxima da carruagem e fala para ele: você entende o que lês? Ele fala: como que eu poderia entender se alguém não me explicar? E aí, então, ele convida Filipe para subir na carruagem.
E Filipe então começa a explicar, começa a falar a respeito de quem aquele livro está falando. E ele então aceita Jesus. Esse amor Jesus o atrai, ele aceita e ele pede o quê? Para que seja batizado. Então ali há água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe falou o quê? Nada. Se você crê de todo o seu coração. E ele disse, eu creio. E aí então, imediatamente ele foi batizado. Se você crê, então ele creu e isso ele foi batizado. Bom, o que significa o batismo na verdade em si? Para que eles entraram e saíram da água. A palavra batizar significa imergir ou sepultar. Se a pessoa morre para o pecado, a pessoa tem que ser o quê? Sepultada. Se você morre, tem que enterrar, não tem? Então a pessoa faz o quê? Por isso que ela entra no tanque, é afundada e sai. Quer dizer, ela morreu, ela foi sepultada e ressuscitou com Cristo. Ela é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Então é uma nova pessoa. A vida velha não importa mais. Ela morreu para aquele pecado, morreu para aquela vida passada. E agora é uma nova vida, é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ela nasce de novo. Ressurreição é isso, ela ressurge, ela nasce de novo, né? Aqui fala que no início do cristianismo havia somente uma forma de batizar, a imersão. Ainda no século XII, o cardeal Robert Pulas, né, escreveu: a imersão do candidato representa a morte de Cristo. Enquanto está debaixo da água, está representando o sepultamento de Cristo. Quando sai da água, a ressurreição é representada. Isso lá está em Sentatia, livro 5, capítulo 17, está disso aí. E as palavras desse cardeal estão de acordo com as palavras do apóstolo. Quão diferente é hoje o costume. Como mudou, né, hoje, né? Em vários sentidos, né? Em várias, não só no batismo, mas em outras coisas também. Como mudou bastante, né? Esse sentido do que esse cardeal falou nessa época aqui do século XII. Bom, quando alguém deve ser batizado? Isso é primordial. Isso é primordial. Conhecimento. Conhecimento. A pessoa você vai falar assim que... tem uma perguntinha aqui, né? Logo depois de nascer? Não dá, né? A Sinara já falou. Depois que ela tem conhecimento. Não dá para batizar um bebezinho. Como é que você vai explicar? Como é que você vai ensinar? Como é que ele vai entender, né, o sentido do batismo? Por isso que a Igreja Católica eles têm a questão do padrinho, né? Aí porque depois vem a crisma, né? Que é a confirmação, batismo, né? Então, mas muitas vezes a pessoa batiza, tem o padrinho, daqui mais um tempo o padrinho muda lá para Cochinchina, coisa, e acabou, perdeu o contato. Não valeu nada aquilo lá, né? Eu conheço muita gente que morava aqui, faz trabalho comigo, voltou para o peso, e o padrinho nunca mais virou afiliado. Então, isso não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, né? Na verdade, né? Então, nós falamos aqui que... Aqui vê o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Devido a algumas coisas que eu ouvi em alguns sermões, é até por isso que isso aqui é um sermão repetido, eu já preguei isso aqui na igreja, tá bom? São vários sermões, vários que eu tenho ali na minha pasta, mas esse aqui é por isso que eu resolvi, depois eu vou fazer algumas colocações de algumas coisas que eu vi em alguns sermões, que vai se referir ao batismo, certo? E como batizar e quando batizar. Mateus 28, 19 a 20. A minha versão é na linguagem de hoje. Portanto,
como vão todos os povos ao mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que tem coordenado a vocês. E lembre disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Muito bem. Então, para que ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando, aqui fala o quê? Ensinando a fazer o quê? A guardar apenas um mandamento. 2, 3. Todas as coisas. Ensinando a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O pastor Arilton, ele conta uma experiência de que quando ele estava no Espírito Santo, e ele estava ali numa cidade, e ali eles fizeram ali uma associação de pastores, e ele entrou nessa associação. Ele chegou a ser o secretário dessa associação. E ali eles fizeram, acho que era cerca de 12 pastores evangélicos ali na cidade. E um vereador resolveu criar o dia do evangélico. Beleza? Criar o dia do evangélico e tal. E aí, um dos pastores disse assim, olha, vamos colocar uma placa ali, assim, venham conhecer os mandamentos e tal, a cidade que guarda os mandamentos e tal. E aí, então, ali, a cerca de 10 quilômetros aqui, a gente coloca assim essa placa. E depois, a cada quilômetro, a gente coloca um mandamento. Ele falou, olha, que isso não foi ideia minha, foi ideia de um outro pastor, né? O primeiro, o segundo e tal. Aí um outro pastor falou assim, mas o que a gente coloca no quarto? O pastor Arilton falou, a gente coloca o que está na Bíblia. Falei, não, mas aí vai ser um marketing para a igreja adventista. Falei, pera, pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou o senhor está preocupado com a verdade? Aí depois fazer, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o dia do Senhor. Não é o que está na Bíblia, pastor. E eu sei que isso acabou causando uma discussão ali tão grande, que o vereador falou assim, encerrou o assunto e falou, vamos. Olha só, que ponto. Pessoas ali, tá ali, mas por não querer colocar a verdade, então realmente ele acabou que não se fez mais o que era para ser feito ali. Porque não queria colocar aquilo ali, porque aquele seria um marketing para a igreja adventista. Então vê realmente até que ponto as pessoas vão até certo ponto, mas quando chegam ali, não, para. Não é isso aqui que a nossa igreja ensina, que a nossa igreja... Mas peraí, você está preocupado com... Então você está na igreja errada. Está no lugar errado. A minha preocupação é ser o que a Bíblia ensina. E não aquilo ali. Então, esse é uma questão importante, né? Que a gente tem que estar preocupado com isso aí. Será que a igreja que eu estou seguindo ensina realmente a Bíblia? Ensina a verdade? A guardar todas as coisas? Todas as coisas? E um pastor diz assim, olha, eu tenho 2 decepções com a igreja adventista. 2 decepções. Porque quando eu fui batizado, eu quis fazer uma comemoração e fiz uma feijoada. E nenhum sequer comeu da minha feijoada. Vocês imaginam o que tinha na feijoada, né? Mas por que ele foi batizado? Ele tinha aprendido já? Quem instruiu ele para o batismo falou sobre isso? E a segunda decepção que ele teve, ele disse o seguinte, eu ouvia falar tanto de Ellen White, desta mulher,
que ele disse assim, onde mora essa mulher? Eu quero conhecê-la. Eu falo assim, não, ela já morreu faz mais de 100 anos. Quer dizer, a pessoa não falou sobre Ellen White. Não explicou tudo que tinha que explicar. Então são coisas. Aprendendo a guardar o quê? Todas as coisas. Então, às vezes, esse é às vezes um erro de quando nós queremos ou levamos a pessoa ao batismo, mas sem o quê? Sem ensinar todas as coisas. E um terceiro ponto. O pastor Arilton diz assim que ele foi fazer aquele voto batismal que a gente faz aqui, na frente, e disse que quando ele perguntou assim, a senhora aceita o dom de profecia, a pessoa de Ellen White e tal. A mulher falou assim, quem? Ele falou, gente, e o que fazer nessa hora? E o que fazer nessa hora? São situações que a gente cria e que muitas vezes, pastor, irmão, tá tudo certinho? Tá tudo... Não, pastor, tá tudo beleza. Tá tudo certinho. E não tá tudo certinho. E o pastor vai nessa aqui. E não tá. E aí, ó, de causa o que causa e acontece o que acontece. Sabe, então são situações que já vi várias experiências como essa, assim, né? Pastores contando situações dessa natureza. Então, aí que está realmente a questão de você ensinar e colocar. São 28 doutrinas ali, sendo todas colocadas de maneira certa, para que a pessoa tome a sua decisão consciente daquilo que ela está crendo, daquilo que ela está aceitando, das verdades que estão ali. Aí, então, ela está apta para batismo. Hoje, às vezes, nós fazemos aqui um voto aqui, né, simplificado, aqui de 3 perguntinhas e tal, para ser mais rápido e tal. Mas por isso teria sido perguntar todos como está atrás do seu certificado ali, né? De batismo, as doutrinas, né? Básicas. Queridos, então, nós temos que ensinar e depois batizar. Podemos ensinar a criança? Não tem como ser batizado. Né? A pessoa precisa crer antes de ser batizada. Depois, ela precisa se arrepender dos pecados. Tem que se arrepender dos pecados. Fala aqui que, então, um bebê não tem como fazer isso. E nem poder se arrepender, muito menos. É necessário que a pessoa tenha certa maturidade para entender as palavras do apóstolo Paulo. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, mas para isso, a pessoa tem que estar ali em Atos 22:16. Mas para isso tem que ter uma certa maturidade. Para entender, para ter condições disso. Bom, qual é o motivo do batismo? Purificação. Entretanto, é mais do que isso. Deus pede que testemunhemos, que mostremos para o mundo que morremos para o pecado, fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos para andar com Ele, com Jesus, por todos os dias da nossa vida. Isso que tem que ser feito. O batismo é uma cerimônia parecida com a do casamento. O cristão se une com Cristo e com a igreja pelo batismo. Vamos ler Gálatas 3:27. Estamos chegando no final aqui, gente. Estou tentando não ser muito... Até para não demorar o nosso encontro aí pessoal depois, né? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Muito bem, Gálatas 3:27. Então o batismo é uma cerimônia parecida com o casamento. O cristão se une a Cristo e com a igreja pelo batismo. Não há dúvida de que o noivo pode amar a sua noiva tanto
antes quanto depois do casamento. Legalmente, porém, ela só pertence a ele depois da cerimônia do casamento. A cerimônia batismal estabelece a ligação da pessoa com Cristo e sua igreja. Ah, mas eu amo ele. Ah, mas eu amo ela. Mas ter a pessoa é só depois do casamento. Só depois do casamento. Então, realmente, essa ligação com Cristo, você pode amar Cristo. Mas você tem que ter um relacionamento, um compromisso. E esse compromisso, então, envolve a cerimônia do batismo. Assim como o casamento. Casou, selou, colocou ali no papel, né? E na tristeza, na dor, no sofrimento, tal, sim. Então, beleza. Então tá tudo certo. Aí, o senhor dá a bênção ali, né? E tá selado agora. Tudo bem, agora já são os dois, uma só carne e tal. Então tá tudo certo. O batismo é a mesma coisa, certo? Então a pessoa ali faz o voto batismal, responde as perguntas e tal. Agora é batizado. Então, agora ele é um com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Então esse deve ser o relacionamento cristão. Essa experiência pós-batismo, né? É um casamento. Então nos fala aqui, ó. Não há dúvida de que o noivo então pode amar sua noiva tanto antes quanto depois do casamento. Legalmente, porém, ela só pertence a ele depois da cerimônia do casamento. A cerimônia batismal estabelece a ligação da pessoa com Cristo e sua igreja. Aí sim, é membro da igreja, pode participar de todas as atividades depois que ele estabeleceu esse compromisso. Casamento é a mesma coisa. Ah, eu amo. Ah, tanta história, né? Você já viu dessa natureza, né? Tanta história. E depois fica por aí mesmo, né? Aquela história do tomate de feira, né? Bom, vamos lá. O batismo em si não salva, mas é o sinal de nossa aceitação de Cristo. Então o batismo em si não salva, mas é um sinal de que você aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. É verdade que alguém pode ser desleal a Cristo, pode ser hipócrita e ainda ser batizado. Mas o cristão leal não recusará o batismo. Ele desejará seguir os passos de Jesus. O que é leal, ele vai desejar seguir os passos do batismo. A gente tem uma experiência aqui, o Valentim aqui. Eu ia todo sábado na casa do Valentim, né, Valentim? Todo sábado dar estudo, mano. Todo sábado. Chegou um momento que ele disse assim, olha, a hora que você achar que eu estou bom para batizar, já tomou a decisão dele. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas calma, foi ou não foi, Valentim? Calma, você ainda tem coisas para ver, coisas para conhecer. Aí nesse meio de tempo ele foi para o Ceará, visitar os pais, voltou e tal, mas a gente continuou os estudos e depois ele foi batizado. E está aí até hoje, pela graça de Deus. Mas quando é alicerçado, quando realmente você é ensinado, e quando ele entrou para a igreja, ele já sabia quais eram, tudo realmente o que a igreja cria, como a igreja estava, quer dizer, ele não teve surpresa nenhuma depois, porque ele já sabia de tudo. Então esses são os passos corretos, para realmente a pessoa entrar e ficar na igreja. Não entrar hoje e sair amanhã. Tem que dar tempo. Casar, namoro é para isso, é para conhecer, né? Ah, eu estou apaixonada por ele. Esses dias nós vimos aí no jornal aí uma menina de 11 anos que matou a mãe para ficar com o menino. Ah, porque ama. Ah, é, porque amava, já tinha no diário ali, né, tudo escrito, já tudo certinho o que ia fazer, tudo mais. Que coisa, né? A questão da gente alicerçar as crianças desde pequeno, né? Faltou Jesus ali, né? Mas tá lá no jornal, esses dias, semana agora. Então, fez isso. Então, quer dizer, a gente tem que ter um ensinamento, certo? Então,
e alicerçar e mostrar realmente qual o caminho a seguir para a pessoa permanecer naquele caminho. Eu sei que talvez para muitos aqui eu estou chovendo molhado, gente, falando sobre batismo e tal, mas algumas coisas têm que ser passadas e a gente pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais por causa disso. Porque acontece em muitos casos da gente fazendo o quê? Fala assim que muitos estão entrando pela porta da frente e saindo pela porta do fundo. Certo? E a igreja está sempre na mesma situação. Sabe? Então tem que dar tempo e ser realmente alicerçado. Isso é muito importante. Saber de tudo. Ah, mas fulano é da igreja, mas falta isso, a gente falta aquilo, falta ou não age. Por quê? Será que tinha o conhecimento total quando batizou? Então a gente, né? Aí depois você vê e parece que nunca chega naquilo. Precisaria, como um cristão realmente dedicado, como um casamento, esposo, marido, deveria viver e daquela forma. E dentro dos compromissos com a igreja também. É a mesma coisa. Lá no Rio Jordão, Jesus mostrou o caminho. Ele nos convida dizendo, segue-me. Perguntamos agora com as palavras das Escrituras. Diante disso tudo que eu falei aqui, segundo a última passagem que nós vamos ler, segundo Atos, capítulo 22, 16, diante de tudo que eu falei aqui, e diante do que Jesus falou lá no Jordão, nós vamos então concluir com essa passagem. Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Uma coisa é certa, você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa ter consciência da decisão que você está tomando. Mas uma vez que você conheceu, uma vez que você sabe, que você aceitou, então o que te impede? Que você seja batizado, que você tome essa decisão. Então Jesus fala, e agora, por que te demora? Jesus fala, levanta-te, né? Batiza, lava os teus pecados, em nome de Jesus. Que Deus possa me abençoar, que Deus possa te abençoar, e que você possa tomar essa decisão ao lado de Cristo, decisão consciente, certa, de que essa decisão te vai fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa pelo resto dos seus dias. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe para isso. Pai querido, Deus de amor, Criador, Redentor e Mantenedor. Louvado seja o teu nome, Pai, por conhecermos a tua mensagem, por fazermos parte da tua igreja, do teu povo, Pai, que almeja, logo em breve, estar contigo nos céus. Pai, hoje nós estamos aqui e sabemos que teremos lutas pela frente, dificuldades, mas que nada venha nos separar do teu amor, que nada venha fazer com que nós te abandonemos e percamos, ó Pai, as bênçãos, a promessa de uma vida eterna em Cristo Jesus, que o Senhor tem para cada um de nós. E possamos manter firmes em nosso coração, nossa mente, esses propósitos, com o desejo, Pai, de em breve estar contigo nos céus, junto com todos os nossos queridos, ó Pai, que já descansaram no Senhor. Porque nesse dia será um dia glorioso, um dia de festa, ó Pai, onde ali nós vamos viver juntos por toda a eternidade, Senhor. Pai, mantenha sempre viva essa chama em nosso coração, em nossa mente, esse desejo de cada dia nos prepararmos e testemunharmos também a outras pessoas, falando do teu amor e ajudando para que elas também te aceitem
e também se preparem para esse glorioso dia. Ser com a tua igreja, ser com teus filhos aqui presente, com cada família aqui representada, Senhor. O colocamos nas tuas mãos, com a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amparo, Senhor. Abençoe também aqueles que estão doentes, que necessitam da tua mão protetora, Pai. Do teu toque restaurador, Pai. Abençoe também aqueles que nos acompanham, que nos assistem através da live, os abençoando, Pai, tocando a cada mente e a cada coração. Pedimos essas bênçãos, continue conosco agora, nesse restante desse sábado. Nós lhe pedimos e agradecemos, não porque nós somos merecedores, mas o fazemos com o perdão dos nossos pecados e em nome de teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.